Olá! Hoje a gente vai explorar um dos símbolos mais intensos e fascinantes que existem, o fogo. E vamos entender como, por trás daquela imagem de destruição, ele pode ser, na verdade, um símbolo de uma baita transformação. Bom, para começar, já parou para pensar por que o fogo aparece tanto por aí? Na música, na arte, nos livros. A gente ouve letras que dizem coisas como queremos queimar. O que será que tem nesse elemento que atrai e ao mesmo tempo assusta tanto a gente? Essa fixação toda não é à toa, não. O fogo é um símbolo cheio de camadas, com significados que vão muito, mas muito além do calor e da luz que a gente vê. Então, vamos desvendar por que essa imagem mexe tanto com a gente. O mais interessante aqui é essa dualidade do fogo, sabe? Por um lado, ele é visto como purificação, como a chama que nunca apagava no altar, ou até mesmo como a presença de Deus, tipo a coluna de fogo que guiava o povo no deserto. Mas, por outro lado, ele também é o símbolo da punição, da justiça severa. É a metáfora perfeita para a provação e para o sofrimento. E, ao mesmo tempo, é aquilo que nos ajuda a sobreviver, para cozinhar, para construir, para receber bem as pessoas. É luz e sombra, criação e destruição tudo junto. E é exatamente aí que entra a nossa grande metáfora de hoje, a forja. É importante pensar na forja não como um lugar que destrói, mas que cria. É um lugar de calor extremo, de pressão, feito para transformar uma peça de metal bruto em algo totalmente novo, útil e, claro, muito mais forte. E olha, a gente está falando de um calor absurdo. Para forjar aço, as temperaturas podem passar fácil dos 1000 graus Celsius. Isso dá uma dimensão da intensidade do que significa passar por uma forja na vida, né? Não é um probleminha qualquer. É uma pressão que tem o poder de nos remodelar por completo. Então, se a forja é esse lugar de transformação pelo calor extremo, qual seria o melhor exemplo disso em escala humana? Pois é, tem uma história que ilustra isso de um jeito bem dramático. Vamos direto para o livro de Daniel, para a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. E olha, esse é talvez um dos maiores testes de convicção de que se tem notícia. Uma prova de fogo, literalmente. Imagina o cenário. O rei Nabucodonosor, o Todo-Poderoso, constrói uma estátua de ouro gigantesca, de 30 metros. E a ordem era bem simples e brutal. Ou você se ajoelha e adora, ou você vai parar numa fornalha em chamas. E o objetivo dele nem era só religioso, era uma jogada política, uma demonstração de poder para manter todo o império debaixo do controle dele. Só que, no meio da multidão que obedeceu, 3 homens se recusam a ajoelhar: Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles simplesmente desafiam a ordem do rei mais poderoso da época, todo por causa das suas convicções. E a resposta que eles dão para o rei é: Uau! É uma das declarações de fé e coragem mais poderosas que existem. Eles dizem que acreditam que podem ser salvos, mas que a decisão deles não muda se isso não acontecer. É claro que isso deixou o rei completamente furioso. A fúria do rei explode. Ele não só manda jogá-los na fornalha, como ordena que ela seja aquecida 7 vezes mais do que o normal. O calor ficou tão surreal, tão letal, que os próprios guardas que os levaram até a beirada morreram queimados só de chegar perto. E agora vem o clímax da história. Porque o que acontece dentro daquele fogo todo é o que transforma o que era para ser uma execução numa lição sobre ser forjado e não simplesmente consumido pelas chamas. A surpresa do rei é gigantesca. Ele vai olhar a fornalha, provavelmente esperando ver só cinzas, e fica em choque. Porque lá dentro, ele não vê 3 homens amarrados morrendo. Ele vê 4 figuras andando livremente como se estivessem passeando no meio das chamas, completamente ilesas. Quando o rei, sem entender nada, manda eles saírem, o resultado é inacreditável. As roupas, o cabelo, nada estava nem chamuscado. E o detalhe mais incrível: não tinha nem cheiro de fumaça neles. Era como se o fogo simplesmente não os tivesse tocado. Certo, uma história e tanto. Mas e aí, o que a gente pode aprender com isso? Como é que essa metáfora da forja se aplica na nossa vida, nos nossos desafios? Essa história revela praticamente 4 estágios do que acontece na forja da vida. Primeiro, a fé é testada. É na pressão máxima que as convicções são provadas de verdade. Segundo, a companhia divina. No momento de maior aperto, uma 4ª figura aparece, mostrando que ninguém está sozinho na provação. Terceiro, e isso é genial, encontrar liberdade no fogo. As chamas que deveriam matá-los, na verdade, só queimaram as cordas que os prendiam. A dificuldade os libertou. E por último, tornar-se um testemunho. O que aconteceu com eles lá dentro mudou a visão de todo mundo que estava do lado de fora.
a começar pelo próprio rei. E aqui está o ponto central de tudo. A ideia não é que as pessoas serão poupadas da forja, que vão conseguir evitar o fogo. A promessa é de ter companhia dentro da forja. Não se trata de desviar do problema, mas de encontrar alguém bem no meio dele. No fim das contas, a metáfora da forja ensina que as dificuldades não são só algo para suportar e sobreviver. Elas são, na verdade, uma oportunidade de sermos aquecidos, de nos tornarmos maleáveis, para sermos moldados em algo mais forte, mais resiliente do que a gente era antes. E isso tudo deixa a gente com uma última reflexão, né? Se as provações mais difíceis não são um sinal de abandono, mas sim um ponto de encontro, se elas são uma oportunidade de transformação, como isso muda a forma como a gente encara os nossos próprios desafios?